Milionário se surpreende ao receber pedido de ajuda de mãe mendiga nega enviado por engano. A vida de Ricardo nunca teve falta de conforto. Com fruas de cima do seu Ferrari, ele assistia a cidade passar em um borrão de cores e sons. Para ele, o dia a dia era repleto de reuniões em restaurantes luxuosos, compras numa loja de grife e festas na cobertura de um prédio sofisticado. Mas tudo mudou quando o celular vibrava insistentemente em seu bolso. Uma mensagem piscou na tela, introduzindo um mistério que ele nunca esperava. Por favor, me ajude. Sou sua mãe. Estou na rua. Ricardo arregalou os olhos. Ele se permitiu um sorriso nervoso. Seria uma pegadinha? Seu coração, porém, começou a acelerar ao ler o nome. Clara, o que estava acontecendo? Mãe? Mãe? As palavras ecoaram na sua mente como um grito ensurdecedor. Ele nunca soube que tinha uma mãe. No máximo, ouvira sussurros sobre sua origem. Mas sempre desconsiderara essas histórias. Uma burburinho familiar que preferiu ignorar. Ele clicou na mensagem e outras revelações começaram a surgir. Clara não era apenas sua mãe, mas uma mulher em situação de rua que lutava todos os dias por sobrevivência. A imagem dela, em meio a sarcasmo e risadas de luxo, atravessou a sua mente. O contraste era gritante. Uma mulher negra, faminta, mendigando por um sorriso de alguém que poderia ser seu filho. O aperto no peito fez quase doer. Ele se lembrou da fortuna herdada, das festas e da vida cercada de privilégios. Um mundo que escandalosamente ignorava a dor e o sofrimento de muitos. Movido por uma inquietação crescente, Ricardo decidiu investigar. Ele não sabia por onde começar, mas a dúvida o consumia. Que segredo sua família escondia? Por que nunca se falava sobre Clara? E mais importante, quem era ele de verdade? As imagens de sua infância passaram em flash. Um pai austero, rígido, um homem que sempre visualizou a estrutura perfeita em sua vida, mas havia algo mais profundo que ele não estava disposto a tocar. Ao procurar por Clara, ele encontrou uma mulher corajosa, de olhar firme e determinação inabalável. Você não me conhece, mas eu te amei por toda a minha vida, disse ela numa voz baixa. O mundo à sua volta parecia sumir. Ali, diante dele, estava a fonte de uma história olvidada. Clara revelou que sua presença não era apenas um pedido de ajuda, mas um pedido de redenção. Enquanto caminhava de volta, seus pensamentos explodiram em uma tempestade. A morte do pai, supostamente acidental, começava a lingar com outro peso. A elite, nas festas que frequentava, murmuria sobre o caos da classe baixa. Mas nunca imaginou que um dia a história dele também se conectaria ao... A pergunta pesava em seu espírito. Até onde ele iria para descobrir quem realmente era? Poderia encontrar empatia em meio a toda a dor? A vida tomada de orgulho e desinteresse daria espaço para finalmente ouvir essa voz que chamava por ajuda? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo?
Adore conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, a mente de Ricardo fervilhava com perguntas e emoções confusas. Clara? Sua mãe? Mas algo não parecia certo. Um peso crescente na sua consciência começou a criar fissuras nas imagens do passado que ele tinha idealizado. Ele estava prestes a mergulhar na história de Clara quando um grito cortou o ar. Ei, você! O que você está fazendo aqui? Era a voz de um homem, um morador de rua, de rosto marcado e cabelos desgrenhados. Ricardo parou, o coração disparado. O homem se aproximou agressivamente, apontando um dedo trêmulo. Ela não é sua mãe! Você não é ninguém para ela! Um calafrio percorreu a espinha de Ricardo. O que você sabe sobre ela? A voz tremeu um pouco, mas ele se manteve firme. O homem avançou, um brilho intenso nos olhos. Clara não é quem você pensa que é. Ela me contou. Ela nunca quis você por perto. Cuidou de você apenas por dinheiro. Nunca foi amor, só interesses. Ela teve a chance, mas deixou tudo para trás. Cada palavra parecia um soco no estômago de Ricardo. Ele olhava para o homem atordoado. Como você sabe disso? O que ela te contou? A raiva e a confusão estavam se misturando em seu peito. Eu a conheço. A gente trocava histórias. Clara se vendeu por um tempo. Achou que você seria sua salvação, mas só era um prêmio de consolo. O homem gesticulava, um frenesi em suas palavras. A verdade parecia brotar de cada sílaba que saía de sua boca. Um nó começou a se formar na garganta de Ricardo. Ele não podia aceitar. A imagem da mulher que ele viu no meio da multidão, com olhos esperançosos, agora parecia um eco distante. Isso não pode ser verdade! Mãe não faria isso! Ela fez! O homem gritou, e o eco de sua voz reverberou nas paredes ao redor. Ela estava perdida, e você era só um bilhete de loteria, uma maneira de escapar. Ricardo se virou para olhar Clara, que agora o observava de longe, pálida como um fantasma. Algo em seu olhar se quebrara, um misto de medo e vergonha. Mas o que significava? O choque foi tão intenso que Ricardo teve que se apoiar em uma parede. As imagens de uma infância feliz, uma vida sem sombras, começaram a desmoronar como castelos de areia. Clara, é verdade? A voz dele mal saiu, um sussurro dúbio no ar. Não, não é assim. Ela se aproximou rapidamente, mas Ricardo a interrompeu, os sentimentos se atropelando. O mundo parecia desabar à sua volta. Eu não sei mais quem você é, se você realmente me amou ou se isso tudo era um plano. Ele sentiu o peso do arrependimento, da dúvida, como uma âncora. O homem agora recuava, percebendo que a verdade era muito maior do que um simples grito. Mas o veneno da desconfiança havia se espalhado. Enquanto Clara tentava se explicar, um grito cortou a noite. Uma mulher, correndo na sua direção, desmaiou diante deles, com um papel amassado na mão. Quando caíram os olhos sobre a mensagem, os três se calaram. O que estava escrito mudaria tudo novamente. Algo que poderia se conectar a Clara de uma forma que eles jamais imaginaram. Ricardo sentiu um frio na barriga, a pergunta ecoando em sua mente. E se todo esse jogo de mentiras estivesse apenas começando? A cidade estava repleta de segredos e ele estava apenas na superfície deles. Enquanto Clara tentava se explicar,
Um grito cortou a noite. A mulher que desmaiara na sua frente tinha um ar desorientado, como se houvesse corrido uma maratona. Ricardo e Clara ficaram petrificados. O papel amassado na mão da mulher tremulava como se tivesse vida própria. O que seria tão importante a ponto de fazer alguém desmaiar? Ricardo se aproximou, a adrenalina pulsando em suas veias. O que aconteceu? Ele tentou ajudar. A mulher abriu os olhos, o olhar confuso, e balbuciou: Clara, você precisa saber. Clara se ajoelhou, suas mãos trêmulas tocando o rosto da mulher. O que foi? O que você sabe sobre mim? A mulher respirou fundo, tentando recuperar o fôlego. Você precisa entender a sua história. Não é o que parece. Não é só sobre você e Clara. Cada palavra dela parecia um golpe, ecoando em meio à tensão. Alexandre, o homem raivoso, observava de longe, seus olhos brilhando com curiosidade. Ricardo mantinha o olhar fixo na mulher. Por favor, diga logo o que está acontecendo. Uma onda de ansiedade começava a tomar conta dele. A verdade estava prestes a ser revelada e ele sentia que iria doer. Clara, você não é quem você acha que é. A mulher pronunciou cada palavra com um peso angustiante. Você é filha de alguém muito poderoso. Essa mensagem foi um engano, não um grito de socorro. Você foi criada para ser algo que nem sabe. Um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Clara recuou como se fora atingida por um raio. Ricardo não conseguia processar. O que você quer dizer com não é quem você acha que é? As palavras saíram num sussurro angustiado. A mulher fechou os olhos por um instante, como se estivesse buscando força nas lembranças. Você tem que saber. Clara não é sua mãe biológica. Ela foi forçada a deixá-lo por acordos. Ela ainda te ama, mas não tem poder sobre você. Nem sobre seu destino. Sua verdadeira mãe é alguém que está muito além daqui, e Clara tinha uma missão. Ricardo sentiu que a terra se movia sob seus pés. Isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? Do que você está falando? Era como se o mundo ao redor deles girasse e ele estivesse no centro de um furacão. Você precisa entender. O que Clara fez foi uma escolha. Ela achou que você estava em perigo e queria protegê-lo, mas acabou mergulhando em uma vida que a consumiu. Sua mãe verdadeira pode ser a chave para a sua vida, para a sua liberdade. A verdade a respeito de seu passado está escondida em lugares que você nunca sonhou. A voz da mulher começou a falhar, e a intensidade das informações levou Ricardo a um estado de choque. Ele olhou para Clara, que agora tinha lágrimas escorrendo pelas bochechas. O homem que antes parecia uma ameaça, agora ficava em segundo plano, aturdido com o peso da revelação. Clara, o que você sabe sobre isso? Ele perguntou, a voz trêmula. Eu não sei. Não era para ser assim. As palavras dela saíam no murmurinho angustiado, desmoronando a última defesa que restava. Eu realmente não queria. E antes que alguém pudesse responder, um som estrondoso irrompeu da escuridão. Um carro de polícia, com as luzes piscando, parou bruscamente na calçada. No fundo, as sirenes ecoavam como um lamento, como se a cidade soubesse que a tormenta apenas começara. Ricardo sentiu o coração acelerar. O que mais viria? Ele não tinha ideia o que significava tudo aquilo. A vida que acreditava conhecer. As verdades que o cercavam agora se desmoronavam diante de seus olhos. O que ele e Clara realmente eram um para o outro. E quem era essa mãe misteriosa que poderia mudar o curso da sua vida inteira?
Sporgedet forhexenet spersmo. Ricardo sentiu sua visão se estreitar enquanto o carro de polícia parava bruscamente. Sirenes cortando o ar como se fossem lâminas afiadas. Ele olhou para Clara, que parecia perder a cor do rosto, e para a mulher desmaiada, cujas palavras ainda ecoavam em sua mente. Clara não é quem você acha que é. O tempo parecia desacelerar, como se a cidade estivesse segurando a respiração. Enquanto os policiais saíam do veículo, um deles, um homem de estatura imponente e rosto sério, começou a se aproximar. Mas um grito agudo interrompeu tudo. Não se aproxime! Fique longe dela! Era Alexandre, o morador de rua ali ao lado, que agora parecia mais desesperado do que antes. Sua voz, inicialmente hostil, estava embaralhada em pânico. Ela não pode ser pega. É muito maior do que você imagina. Ricardo franziu a testa, confuso. O que Alexandre queria dizer? Antes que pudesse perguntar, os policiais, que estavam próximo, pareciam já ter escutado a confusão. Um dos policiais se acercou com a mão na arma, olhando diretamente para eles. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, alerta. "Fique fora disso!" gritou Alexandre, quase em um desespero. "Clara, você precisa me ouvir! Não podemos deixar eles levarem você!" A tensão no ar era palpável, os olhares de todos se cruzando. Ricardo, ainda em estado de choque, sentia seu coração acelerar descontroladamente. Ele não sabia em quem confiar. Clara, que estava agora pálida e tremendo, olhava entre o policial e Alexandre como se estivesse presa em um pesadelo. "O que você sabe?" ela questionou, a voz quebrando. "Por que você está agindo assim?" Alexandre hesitou. E a mulher, que ainda estava caída no chão, com o papel amassado na mão, começou a se mover lentamente. Ricardo se agachou, tentando ver o que estava acontecendo. A mulher abriu os olhos e, com uma voz fragilizada, disse: "Clara, você pode realmente salvar todos nós, se você entender." As palavras dela cortaram o silêncio, ecoando como um alerta. Tinha algo de urgente, de apavorante naquelas palavras. Clara se aproximou, segurando a mão da mulher. "O que você quer dizer com isso?" Então, uma reviravolta chocante. Enquanto a mulher tentava se levantar, algo brilhou em sua mão, e de repente ela lançou o papel em direção a Clara. Uma explosão de luz e fumaça tomou conta do lugar. Todos recuaram. Os policiais gritaram ordens, mas era tarde demais. A fumaça densa envolveu tudo, transformando o ambiente em caos. Ricardo tossiu, desesperado. Quando a poeira começou a se assentar novamente, a mulher tinha desaparecido. O que era aquela luz? Onde ela foi? A única coisa que sobrou foi um brilho coruscante onde ela estivera, como se a própria cidade tivesse engolido uma parte daquela cena. Clara olhou ao redor, assustada, perdida, ainda segurando o papel amassado que não tinha sido solto. "Clara! O que você..." Ricardo começou a perguntar, mas não teve tempo de terminar. Alexandre, com um olhar intenso, se virou para eles. "Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo, tem?" Ele parecia mais centrado agora, todos os nervos à flor da pele. "Do que você está falando? Que história é essa?" Ricardo perguntou, sua voz fria e cheia de medo. "Vocês devem descobrir a verdade antes que seja tarde demais." Alexandre disse, o timbre de desespero na voz. "Clara, você escolher não saber não vai proteger você. A luz é a chave." Ricardo agora estava mais confuso do que nunca. Clara,
Sua mãe, as revelações sobre quem ela realmente era? Tudo parecia se desintegrar como um castelo de cartas. Ele olhou para Clara, esperando ver uma gota de esperança, mas o que viu foi uma expressão com uma mistura de dor e revelação. Eu não sei quem eu sou! Clara quase gritou. Se a verdade está escondida, o que vai acontecer comigo? O som das sirenes ainda ecoava ao fundo, como um lembrete sombrio de que eles estavam apenas começando a desvendar algo muito maior. E a pergunta assombrava a mente de Ricardo. Qual era esse segredo oculto que Clara e ele estavam prestes a descobrir? Ricardo sentiu sua visão se estreitar enquanto o carro de polícia parava bruscamente. Sirenes cortando o ar como se fossem lâminas afiadas. Ele olhou para Clara, que parecia perder a cor do rosto, e para a mulher desmaiada, cujas palavras ainda ecoavam em sua. Não se aproxime. Fique longe dela. Era Alexandre, o morador de rua, que agora parecia mais desesperado do que antes. Sua voz, inicialmente hostil, estava embaralhada em pânico. Ela não pode ser pega. É muito maior do que você imagina. Ricardo franziu a testa, confuso. O que Alexandre queria dizer? Antes que pudesse perguntar, os policiais, já alertados, estavam prontos para agir. Um dos agentes, com a mão na arma, gritou: "O que está acontecendo aqui?" "Fique fora disso", gritou Alexandre, quase em um desespero. "Clara, você precisa me ouvir. Não podemos deixar eles levarem você." A tensão no ar era palpável. Os olhares de todos se cruzavam, repletos de medo e confusão. Clara, agora pálida e tremendo, olhava entre o policial e Alexandre, presa entre duas realidades. "O que você sabe?" ela questionou, a voz quebrando. Então, a mulher, que ainda estava caída no chão, começou a se mover. Ricardo se agachou, tentando ver o que estava acontecendo. A mulher abriu os olhos e, com um ar desorientado, murmurou: "Clara, você precisa saber." Clara se aproximou, segurando sua mão. "O que foi? O que você sabe sobre mim?" A mulher respirou fundo, tentando organizar suas ideias. "A verdade, a sua história, não é o que você pensa." Cada palavra parecia um golpe, ressoando no ambiente. "Você não é apenas filha de Clara. Você é a chave para algo muito maior." Silêncio. O ar pesava. Ricardo olhava atônito. "O que você está dizendo?" Então, antes que ela pudesse continuar, um som estrondoso irrompeu da escuridão. Um homem avançou das sombras, desferindo um golpe certeiro no peito da mulher, que se descontrolou. Ricardo sentiu que o chão sumia sob seus pés. A mulher caiu e o papel que segurava se desenrolou, revelando uma mensagem. "Eu não queria que você soubesse assim." Os policiais avançaram e o homem que atacara a mulher agora encarava Ricardo e Clara. Seus olhos brilhavam com uma raiva descontrolada. "Você está em perigo! Todos estão em perigo!" Ele parecia ensandecido. "Você não sabe a verdade! Ninguém sabe a verdade!" Ricardo sentiu um nó se formar na garganta. Ele queria entender, mas tudo estava se desenrolando rapidamente. O homem olhava para Clara, seus olhos cheios de terror. "Você não pode ficar perto dela. Você não sabe o que ela é." Clara, agora assustada, segurou o braço de Ricardo. "O que você quer dizer com isso? Quem é ela?" O homem sussurrou com uma expressão de temor. "Ela não é apenas uma mãe." Clara, seu olhar se desviou como se estivesse enfrentando uma força invisível. "E lá é uma geração de mentiras. O que você acredita ser amor é uma prisão."
As palavras cortavam como facas. Ricardo olhou para Clara, seus sentimentos um redemoinho. Clara, o que está acontecendo? O que ele quer dizer? A mulher caída começou a se levantar, ofegante. Eu não queria que isso acontecesse. Clara, você não pode ficar aqui. E com um último esforço, ela empurrou um objeto pequeno nas mãos de Clara, antes de desmaiar novamente. A verdade começou a despontar, crua e chocante. O policial tentou conter o homem, mas o caos tomou conta. Clara tremia. Ricardo não sabia se era o medo ou a revelação. O que ele acreditava estar entendendo estava se desfazendo. Ele olhou para o objeto que Clara segurava. O brilho em sua mão anunciava algo de vasto. Algo que poderia mudar tudo. O que é isso? Ricardo perguntou, a angústia tingindo cada sílaba. Clara olhava para o que tinha recebido, perplexa. Eu não sei, mas a expressão dela, o medo dominava seu olhar. Enquanto os policiais tentavam controlar o homem que gritou, um abrupto silêncio fez a cidade parar. Todos pareciam esperar, como se o universo estivesse prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. Ricardo sentiu a expectativa, mas a tensão era também um presságio. Clara, a voz de Alexandre ressoou firme. Você precisa tomar uma decisão. A verdade está a um passo e pode destruir tudo o que você conhece. Aquelas palavras remetiam a algo profundo, um eco de entendimentos ancestrais. O tempo parecia suspenso. Qual seria a verdadeira natureza de Clara? E o que aquele objeto significava? Uma pergunta cortante atravessou a mente de Ricardo. Eles estavam prestes a perder tudo. Ricardo sentiu sua visão se estreitar enquanto o carro da polícia parava bruscamente, sirenes cortando o ar como se fossem lâminas afiadas. Ele olhou para Clara, que parecia perder a cor do rosto, e para a mulher desmaiada, cujas palavras ainda ecoavam em sua mente. Clara não é quem você acha que é. O tempo parecia desacelerar, como se a cidade estivesse segurando a respiração. Enquanto os policiais se acercavam, um deles, um homem de estatura imponente e rosto sério, começou a se aproximar. Mas um grito agudo interrompeu tudo. Não se aproxime! Fique longe dela! Era Alexandre, um morador de rua, que agora parecia mais desesperado do que antes. Sua voz, inicialmente hostil, estava embaralhada em pânico. Ela não pode ser pega! É muito maior do que você imagina! Ricardo franziu a testa, confuso. O que Alexandre queria dizer? Antes que pudesse perguntar, os policiais, já alertados, estavam prontos para agir. Um dos agentes, com a mão na arma, gritou: "O que está acontecendo aqui?" "Fique fora disso!" gritou Alexandre, quase em um desespero. "Clara, você precisa me ouvir! Não podemos deixar eles levarem você!" A tensão no ar era palpável. Os olhares de todos se cruzavam, repletos de medo e confusão. Clara, agora pálida e tremendo, olhava entre o policial e Alexandre, presa entre duas realidades. "O que você sabe?" ela questionou, a voz quebrando. Então a mulher, que ainda estava caída no chão, começou a se mover. Ricardo se agachou, tentando ver o que estava acontecendo. A mulher abriu os olhos e, com um ar desorientado, murmurou: "Clara, você precisa saber." Clara se aproximou com sua mão. "O que foi? O que você sabe sobre mim?" A mulher respirou fundo, tentando organizar suas ideias. "A verdade, a sua história, não é o que você pensa." Cada palavra parecia um golpe, ressoando no ambiente. "Você não é apenas filha de Clara. Você é a chave.
para algo muito maior. Silêncio. O ar pesava. Ricardo olhava atônito. O que você está dizendo? Então, antes que ela pudesse continuar, um som estrondoso irrompeu da escuridão. Um homem avançou das sombras, desferindo um golpe certeiro no peito da mulher, que se descontrolou. Ricardo sentiu que o chão sumia sob seus pés. A mulher caiu e o papel que segurava se desenrolou, revelando uma mensagem. Eu não queria que você soubesse assim. Os policiais avançaram e o homem que atacara a mulher agora encarava Ricardo e Clara. Seus olhos brilhavam com uma raiva descontrolada. Você está em perigo. Todos estão em perigo. Ele parecia ensandecido. Você não sabe a verdade. Ninguém sabe a verdade. Ricardo sentiu um nó se formar na garganta. Ele queria entender, mas tudo estava se desenrolando rapidamente. O homem olhava para Clara, seus olhos cheios de terror. Você não pode ficar perto dela. Você não sabe o que ela é. Clara, agora assustada, segurou o braço de Ricardo. O que você quer dizer com isso? Quem é ela? O homem sussurrou com uma expressão de temor. Ela não é apenas uma mãe. Clara, seu olhar se desviou, como se estivesse enfrentando uma força invisível. Ela é uma geração de mentiras. O que você acredita ser amor é uma prisão. As palavras cortavam como facas. Ricardo olhou para Clara, seus sentimentos um redemoinho. Clara, o que está acontecendo? O que ele quer dizer? A mulher caída começou a se levantar ofegante. Eu não queria que isso acontecesse. Clara, você não pode ficar aqui. E com um último esforço, ela empurrou um objeto pequeno nas mãos de Clara antes de desmaiar novamente. A verdade começou a despontar, crua e chocante. O policial tentou conter o homem, mas o caos tomou conta. Clara tremia. Ricardo não sabia se era o medo ou a revelação. O que ele acreditava estar entendendo estava se desfazendo. Ele olhou para o objeto que Clara segurava. O brilho em sua mão anunciava algo de vasto. Algo que poderia mudar tudo. O que é isso? Ricardo perguntou, a angústia atingindo cada sílaba. Clara olhava para o que tinha recebido, perplexa. Mas a expressão dela. O medo dominava seu olhar. Enquanto os policiais tentavam controlar o homem que gritou, um abrupto silêncio fez a cidade parar. Todos pareciam esperar, como se o universo estivesse prestes a revelar um segredo que mudaria tudo. Ricardo sentiu a expectativa, mas a tensão era também um presságio. Clara, a voz de Alexandre ressoou firme. Você precisa tomar uma decisão. A verdade está a um passo e pode destruir tudo o que você conhece. Aquelas palavras remetiam a algo profundo, um eco de entendimentos ancestrais. O tempo parecia suspenso. De repente, um forte estrondo provocou um calafrio na espinha de todos. Era um carro enorme, vindo em alta velocidade, que derrapou em direção a eles. Clara gritou. O impacto foi brutal e tudo ficou em câmera lenta. O policial foi atingido, caindo ao chão, enquanto todos olhavam em choque. Nesse momento de desespero, uma luz intensa surgiu do objeto que Clara segurava. Ela não teve tempo de pensar. Automaticamente levantou a mão e um feixe de luz disparou, atingindo o homem que estava prestes a atacar. Como se o tempo tivesse parado. O homem foi lançado para trás, como um boneco de pano. E então, tudo mudou. A luz envolvendo Clara parecia consumir o ar ao redor.
E com isso, um grito ecoou. Mas não era dela. Era da mulher caída, agora se levantando novamente, com um olhar diferente. O que você fez? O que aconteceu aqui? Sua voz era mais autoritária e poderosa. Clara olhou para o rosto familiar. Quem é você? Clara perguntou confusa, a mente girando. Eu sou você, Clara. Sou a parte de você que você nunca conheceu. A mulher sorriu de forma sombria e as palavras pesaram nas mentes de todos. Ricardo sentiu seu mundo ruir. Clara não era apenas filha de Clara. Ela era parte de algo bem mais profundo, que poderia destruir não só eles, mas tudo ao redor. A ideia de que todas as suas certezas estavam sendo furtadas e que a verdade era muito mais complexa e sombria do que ele poderia imaginar. Sentindo que a atmosfera mudava, ele agora se perguntava: quem realmente era Clara? A resposta estava mais próxima do que ele poderia acreditar, e a revelação estava prestes a desencadear uma tempestade ainda maior. Ricardo olhou em estado de choque para a mulher que se levantava. Suas palavras reverberando na mente dele. Clara! A parte de você que você nunca conheceu. O que isso significava? A tensão na praça aumentava e até as sirenes da polícia pareciam mais distantes, como se o tempo tivesse parado. Clara olhou para a mulher com olhos arregalados, quase como se estivesse em transe. Quem é você? O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, mas havia uma urgência palpável. A mulher, ou a versão de Clara que estava diante dela, deu um passo para a frente. Você não pode ignorar. O que é você, Clara? Elas precisam saber a verdade. O tom de voz era impositivo, como se tentasse arrancar algo de dentro de Clara, que ela estava se esforçando para esconder. Ricardo, perplexo, não conseguiu conter a curiosidade. O que você sabe sobre a Clara? O que está acontecendo? A adrenalina pulsava em suas veias e ele desejava respostas. Ele queria entender o que estava em jogo. Mas antes que a mulher pudesse explicar, um barulho ensurdecedor irrompeu. Um carro desgovernado veio em alta velocidade, derrapando na esquina. O tempo parecia desacelerar. O motorista não parecia estar no controle. Com um grito estridente, a mulher na frente de Clara a empurrou, jogando-a para o lado. Ricardo deu um passo à frente, tentando salvar Clara, mas tudo aconteceu muito rápido. O carro atingiu a mulher e o impacto ecoou como um trovão. A cena tornou-se abrupta e grotesca. O corpo da mulher se contorceu e um grito de dor rasgou o ar. O motorista perdeu o controle e girou, batendo em um poste. O barulho do metal se retorcendo em uma cacofonia angustiante. Ricardo ficou paralisado, o estômago embrulhado. Clara estava numa poça de água, olhando para a mulher que antes tinha revelado tanto. Não! Não! O que você fez? Clara gritava, correndo em direção à mulher, agora caída, envolta em sangue. Os policiais finalmente reagiram, mas de caos tomou conta. Ricardo sentia o coração pulsar no peito. Clara! Ele gritou, mas a voz dela se perdeu em meio a sirenes e gritos. É minha culpa! Clara murmurava, com as mãos tremendo na direção da mulher. Mas em um instante, tudo mudou de novo. O rosto da mulher, que antes parecia pálido, agora revelou-se num brilho ofuscante. Os olhos dela se abriram, não com dor, mas com uma intensidade que fez Clara recuar. Clara, eu sou a sua mãe. Você foi enganada. A mulher sussurrou, sua voz agora forte, quase ecoando,
como um chamado ancestral. Clara ficou atônita, como se o chão tivesse sumido. O que você quer dizer com isso? Ricardo sentiu o peso das palavras. Aquilo não fazia sentido! Desde o começo tudo parecia uma mentira. Mas como? Ele olhou nos olhos de Clara, que agora brilhavam de confusão e dor. O mundo estava se desmoronando. Mais policiais chegavam e a multidão começava a se aglomerar. Alguns observadores murmurando, enquanto outros apenas piscavam em choque. O que está acontecendo aqui? Um dos oficiais gritou, e a tensão aumentava. Os olhares deviam se encontrar logo, um mar de dúvidas e questionamentos crescendo. Então, em um ato de desespero, a mulher ergueu a mão. Flashes de luz dançaram ao redor, criando um semicírculo luminoso. O que está acontecendo? Não é só sobre você e Clara. Isso é maior do que você pode imaginar. Ricardo e Clara trocaram olhares e um spam povoou tudo. O que era essa conexão? Que segredos estavam sendo revelados? Não, ele gritou, a frustração rompendo seu peito. Clara estava confusa, uma tempestade de emoções os assolando. Ele agarrou o braço dela. Precisamos saber. Para onde vamos? A mulher desmaiou novamente, e a luz começou a desligar como um filme que se encerrava. A confusão reinou na mente de Ricardo. A verdade precisa vir à tona, antes que seja tarde demais. As palavras ecoaram no ar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Ricardo estava em um dilema. Ele tinha que entender o que estava acontecendo e proteger Clara. O homem, o motorista que tinha causado o acidente, estava sendo detido. Mas o que estava prestes a ser revelado? Eles podiam confiar em Clara? A luz, agora fraca, desapareceu completamente. Havia uma pausa no ar, mas a história estava longe de terminar. O que mais estava escondido? Que verdades terríveis ainda viriam à tona? Ele olhou para Clara. O olhar penetrante dela refletia uma mistura de esperança e terror. E a pergunta ecoava em sua mente. Quem eram eles, realmente? Enquanto a luz da mulher caía como um mistério no ar, tudo ao redor começava a se desvanecer, como se a realidade estivesse se desfazendo. Clara estava paralisada, com o objeto brilhante firmemente segurado em suas mãos. Os policiais, que antes corriam para mexer no caos, hesitavam, observando com os olhos arregalados a cena em frente a eles. Ricardo não conseguia processar tudo. A mulher no chão, a confusão, os gritos e agora Clara. Tudo parecia um sonho. Clara, você está bem? Ele perguntou, a preocupação apertando seu coração. Mas antes que ela pudesse responder, um eco de risadas distantes cortou o ar. Era um som do outro lado da multidão. Os policiais estavam lutando para controlar o acesso, mas uma figura emergiu. Era uma mulher, vestida com um vestido simples, um cabelo negro despenteado, mas seu olhar... Ricardo sentiu um arrepio. Algo naquela mulher despertava um frio intenso na espinha dele. Vocês não estão entendendo! Ela gritava, quebrando o murmúrio da multidão. Clara não é apenas uma vítima. Ela é parte de tudo isso. Parte do plano! O rugido de vozes crescendo ao redor foi abafado por sua declaração. O tempo parou de novo. As pessoas começaram a murmurar, olhando para Clara com uma mistura de curiosidade e horror. Como você pode saber? Perguntaram de forma hesitante. Mas a mulher só sorriu. Um sorriso sombrio.
Ricardo sentiu sua mão em torno de Clara apertar. Do que ela está falando? Ele olhou profundamente nos olhos da mulher misteriosa. Quem é você? Vim para falar a verdade. Ela estava cada vez mais próxima e o pânico tomava conta de Clara. O que você acha que sabe sobre seu passado, Clara? Você não apenas foi deixada por sua mãe, isso é muito mais do que uma simples história de abandono. Você é parte de uma linha secreta, uma linhagem de poder e controle. O chão sob os pés de Ricardo parecia ceder. Não pode ser, isso não faz sentido. Ele olhou de volta para Clara, encontrando seus olhos cheios de desespero. E de repente, a mulher no chão despertou, gemendo. Clara, escute! Sua verdadeira mãe, ela está por trás de tudo isso. O que você tem em suas mãos? Não é apenas um objeto, é um selo. A multidão hesitou e as vozes baixaram. Um estalido cortou o ar e a mulher de vestido simples gesticulava. Você precisa decidir agora! Clara soltou um grito abafado e antes que pudesse pensar, ergueu o objeto ao céu. Uma onda de energia azul se rompeu dele, envolvendo todos ao redor em um brilho ofuscante. Um pânico coletivo tomou conta enquanto os policiais tentavam manter a ordem, mas a luz crescia. Ricardo, segurando Clara com força, fechou os olhos. O que estamos fazendo? Ele gritou, enquanto tudo ao redor se tornava mais intenso, um turbilhão de luz e som. Era como se uma tempestade estivesse se formando. E então, de repente, o silêncio. O brilho se dissipou, mas agora estava tudo diferente. A praça tinha mudado. Pessoas pareciam sob um efeito de transe, olhando para Clara como se soubessem algo que ela não sabia. Clara, isso é você? O que aconteceu? Ricardo sentiu um nó na garganta, a realidade dela se transformando diante deles. As vozes da multidão agora sussurravam, murmurando verdades que ninguém compreendia. Ela é escolhida. Ela tem que fazer uma escolha. E naquela fração de segundo, tudo se intensificou. As verdades ali reveladas eram muito mais profundas do que simplesmente um passado abandonado. Algo do passado de Clara, algo ancestral, estava prestes a se manifestar de uma forma que ninguém poderia prever. Você deve fazer isso! A mulher de vestido simples insistiu, com uma intensidade que era palpável. Senão, todos nós estaremos perdidos. Era um decreto, um aviso que soava como um sino de alarme. Ricardo se virou para Clara. O olhar dela estava longe, como se estivesse em outra dimensão. Ele não reconhecia mais a mulher que amava. Quem é você realmente? As palavras saíram como um sussurro, mas Clara não respondeu. Ela estava contemplando algo que só ela podia ver. E no fundo, um questionamento tremendo ressurgiu. Como essa escolha mudaria tudo? A linha que separava o amor do sacrifício estava se dissolvendo. E um novo caminho se abria, tortuoso e escuro. O que viria a seguir era incerto. E a ponta do seu destino dependia de uma escolha que Clara estava prestes a fazer e que poderia transformá-los para sempre. O ambiente estava tenso, quase eletrificado, quando Clara segurou o objeto brilhante. Ela parecia distante, como se estivesse em outra dimensão. Ricardo, ao seu lado, sentia cada vez mais o aperto no coração. Clara, você precisa voltar. O que você vai fazer? A verdade está dentro de mim. Clara murmurou, quase como uma oração. Os murmúrios da multidão aumentaram, uma mistura de susto e curiosidade. Alguns até sussurravam.
Ela é a escolhida. O que vai acontecer agora? A atmosfera estava carregada de expectativa. Então, a mulher de vestido simples, que revelava ser uma versão de Clara, gritou: "Você não pode ignorar isso, Clara!" Seus olhos brilhavam com uma força intensa. A escolha que você faz agora pode mudar tudo, para sempre. Ricardo estava perdido. Ele olhou ao redor, tentando entender o que ela queria dizer com tudo isso e o que mais estava em jogo. Um nó se formava na sua garganta. Ele só queria proteger Clara, mas a cada segundo que passava, mais dúvidas cresciam. O que nós somos, Clara? O que você realmente é? Ele sentia a urgência nas palavras. Eu não sei, ela gritou, a frustração transbordando. Ninguém parece saber. As peças estão aqui, mas estão se conectando de uma forma que eu não consigo entender. Então, de repente, uma explosão de luz irrompeu do objeto em suas mãos. Toda a praça ficou iluminada como se fosse dia. A luz envolveu Clara e ela começou a levitar, seu corpo elevando-se lentamente. A multidão ficou em silêncio, os olhos arregalados. Não! Gritou Ricardo, estendendo o braço, sem saber como agir. Mas algo no brilho mudou, intensificou. Uma sombra se projetou no centro da luz e, em um piscar de olhos, a figura de um homem surgiu. Um homem que Ricardo nunca tinha visto. Era seu pai, Ricardo! A voz dela ressoou como um trovão, cheia de autoridade. Você não pode ficar aqui, não agora que a verdade vai ser revelada. Um choque passou por Ricardo como um raio. O que você está fazendo aqui? O que é isso? Como você pode ser real? Eu sou a razão pela qual você nunca soube. Homem disse com um olhar penetrante. Eu protegi você das verdades que a sua mãe Clara não pôde. Clara resistiu, mas a luz continuava a girar em torno dela como um redemoinho. O que você quer dizer com isso? Ela parecia atordoada. Confusa! Você está mentindo! Ué! Não! A verdade é diferente do que todos acreditam. O pai disse, se aproximando. Você é parte de algo muito maior, Clara. E agora você precisa escolher. Seguir a sua vida normal ou mergulhar neste novo caminho que envolve muito mais do que você jamais imaginou. A multidão sussurrava. A tensão nas vozes crescendo. Ele é o pai dele! O que isso significa? Perguntas estavam no ar como chamas incontroláveis. Você não está pronta, Clara, balbuciou. Mas antes que pudesse se esquivar, o homem estendeu a mão e tocou o objeto que Clara segurava. Uma onda de luz explodiu e as lembranças começaram a fluir. Vidas, segredos, tudo! Imagens de um passado distante invadiram a mente de Clara e ela gritou: Não, não, não! É como se sua alma estivesse sendo arrancada. As verdades estavam expostas e tudo o que ela conhecia estava se desintegrando. Ricardo, ao seu lado, estava em pânico. Ele via Clara se contorcer, a dor estampada em seu rosto. Clara, o que está acontecendo? Está tudo mudando! A voz dela ecoou com desespero. Precisamos parar isso agora! Mas a luz não parava. As lembranças continuavam a surgir, revelando segredos devastadores. Então uma pergunta pairou no ar, cortando a intensidade do momento. Quem é seu verdadeiro pai? Ricardo engoliu em seco. O mundo parecia girar. O homem ao lado de Clara não era apenas seu pai. Ele era a conexão com uma história repleta de mentiras e alianças. Clara olhou para ele. A confusão e o medo refletidos em seu olhar.
Se você é meu pai, então quem é a minha mãe? A multidão explodiu em murmúrios. Uma onda de chamas de choque e curiosidade tomando conta. O que estava acontecendo era uma tempestade sem controle. E Ricardo, sentindo a necessidade de proteger Clara e entender tudo, fez a única pergunta que restava. Calma! Existe um jeito de descobrir? O que essa luz quer dizer? O que vai acontecer conosco? Mas antes que alguém pudesse responder, o brilho do objeto explodiu em uma rachadura. Uma fenda mágica. Os dois foram puxados para dentro dela e tudo ao seu redor começou a desvanecer. Era como se estivessem sendo absorvidos por um vórtice de incertezas. O que quer que viesse a seguir mudaria tudo novamente. O vórtice luminoso os envolveu e, de repente, tudo ficou escuro. No entanto, a escuridão não era vazia, era densa, cheia de sussurros, ecos de vidas passadas e escolhas não feitas. Ricardo sentiu um frio na espinha, uma sensação de estar perdido em um labirinto. E a única coisa que o ainda ancorava era Clara, sua mão firme na dele. Você está comigo? Ele perguntou, sua voz tremendo. Uma sensação de pânico começou a surgir. E não sabia o que viria a seguir. Clara! O que está acontecendo? Mas não havia resposta! O silêncio se aprofundava! Quando a luz finalmente começou a reaparecer, Ricardo percebeu que estava em um lugar diferente. Era uma sala grande, repleta de espelhos que refletiam inúmeras versões de si mesmo e de Clara. O que é isso? Ele murmurou, olhando ao redor, os olhos arregalados. Cada reflexo parecia contar uma história diferente, fragmentos de quem eles poderiam ter sido. Clara, a seu lado, olhou para os espelhos. O rosto contorcido em confusão. O que aconteceu comigo? Ela parecia lutar, como se estivesse à beira de lembrar algo crucial, mas hesitava. A intensidade da luz nos espelhos refletia suas emoções, e Ricardo podia ver o conflito interno em seus olhos. Precisamos descobrir a verdade, ele disse, a urgência refletindo em sua voz. Estamos aqui por uma razão. Então lembrou das palavras da mulher no vestido simples. Você é a chave para tudo isso. Mas e o que isso significa para nós? Clara perguntou, o medo tornando-se visível em sua expressão. O que devemos escolher? Eles se aproximaram de um dos espelhos, e a imagem começou a mudar. Uma série de cenas passou diante deles. Clara criança, sozinha em uma rua, observando outros seres. Sorrisos, amor e uma mão estendida que nunca chegou. Uma dor profunda cortou o peito de Ricardo. Ele soube que ali estavam os vestígios de uma vida que Clara poderia ter tido. Isso não é o que eu quero ver, Clara murmurou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu quero saber quem eu sou de verdade. A voz dela tremia e Ricardo sentiu uma vontade imensa de protegê-la. Então vamos lá! Juntos! Ele respondeu, e com isso compartilharam um olhar decidido. Uma conexão que transcendia o medo. Eles se voltaram para o espelho que refletia uma nova possibilidade. Algo mais. Uma luz azul irrompeu, os envolveu, e eles foram puxados para dentro. De repente, eram cercados por figuras familiares. O homem que dizia ser pai de Ricardo estava diante deles. Mas agora trazia um ar de tristeza e uma luz silenciosa de proteção. Clara, começou, eu protegi você de verdades que você não estava pronta. Mas a escolha é sua. A história de vocês não precisa ser repetida. Vocês podem escrever um novo capítulo. As palavras ecoaram como um chamado. E agora, Clara estava ciente de seu poder.
Se eu tiver que escolher, quero escolher o amor e a liberdade sobre qualquer prisão de mentiras, disse olhando firmemente para ele. Então é feito, respondeu o homem, e com um gesto simples, uma onda de luz envolveu o espaço. Clara estava prestes a se transformar, e Ricardo sentiu que a luz que a rodeava queimava, mas não a consumia. Os espelhos começaram a se quebrar, cada uma das imagens se desvanecendo em fragmentos de cristal que dançavam pelo ar. Em um momento de clareza, Clara agarrou a mão de Ricardo. Eu não sei o que será nosso futuro, mas sei que não quero mais viver nas sombras. E enquanto o último espelho se quebrava, a luz os envolveu completamente. Tudo começou a se dissipar, e eles caíram em outro espaço, mais iluminado e mais claro, longe do caos e da confusão. Quando abriram os olhos, estavam de volta à praça, a multidão agora em silêncio. Apenas sussurros de incredulidade. Os policiais pareciam perplexos, e as vozes do povo ecoavam, refletindo. Então, o que fazemos agora? Ricardo perguntou, seu coração batendo forte. Agora? Clara respondeu, censurando os olhos de todos. Agora nós contamos nossa história. A verdade é livre, e é hora de finalmente viver. E com estoque de coragem, eles se dirigiram à multidão, prontos para compartilhar que a jornada deles estava apenas começando. Antes de você ir, eu preciso que você faça algo extremamente importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Diga-nos o que achou. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.